Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Questões de Matemática. Se você está gostando do material, eu peço que se inscreva no canal, clique no sininho e dê um joinha também, viu? Pessoal, a gente vai dar continuidade aqui à playlist de Matemática Financeira. Vamos estudar agora o que são grandezas diretamente proporcionais. Eu vou começar colocando um exemplo dessa caneta aqui. Eu vou dizer que essa caneta, ela vai custar R$ 2. Ó. Uma caneta custa R$ 2. Agora eu vou colocar a quantidade de caneta e o preço. E eu vou colocar aqui de 1 a 5, a quantidade. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora observe, ó, se a caneta, se uma caneta custa R$ 2, eu tenho uma caneta, é 1 vezes 2, que dá R$ 2. O preço de duas canetas, no caso, vai ser 2 vezes 2, que dá R$ 4. Se eu tenho 3 canetas, eu vou pegar agora 3 vezes R$ 2, dá R$ 6. Ó. 3 vezes 2, R$ 6. Se for 4 canetas, 4 vezes 2, que é igual a R$ 8. E se for 5 canetas, 5 vezes 2, que é igual a R$ 10. Então, quais são as grandezas que estamos estudando aqui? É a grandeza quantidade de canetas e o preço dessas canetas. Observe que, à medida que a gente aumentou a quantidade, também aumentou o valor do preço. Ou seja, quando duas grandezas aumentam, assim que uma aumenta, a outra aumenta, são chamadas grandezas diretamente proporcionais. E observa o seguinte, ó, em vez de eu aumentar, se eu fizer o sentido contrário, diminuir, ó, do 5, 4, 3, 2, 1, vai diminuir os valores, ó, 10, 8, 6, 4 e 2. Então, quando eu diminuo uma grandeza, que foi a quantidade, e diminuiu também o preço, essas grandezas também são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Isso é chamado grandezas diretamente proporcionais. Agora a gente vai ver grandezas inversamente proporcionais. Vou colocar só aqui. Grandezas inversamente proporcionais. Qual vai ser o exemplo, né? Vai ser o exemplo de uma estrada que tem 100 quilômetros. Vou colocar aqui a velocidade média em quilômetros por hora de um carro e o tempo em horas. Observe o seguinte, ó. Vou colocar aqui a velocidade média do 10 ao 50. 10, 20, 30, 40, 50. Agora a gente sabe aqui, pela fórmula da velocidade média, que o tempo gasto nessa estrada de 100 quilômetros percorrendo com uma velocidade média de 10 km por hora vai ser 100 dividido por 10, que é igual a 10. Só que agora eu vou aumentar a velocidade média, eu vou colocar para 20 km por hora. Então, jogando na fórmula da velocidade média, a gente encontra 100 dividido por 20, que dá 5 horas. Se eu aumentar a velocidade para 30, então eu vou ter 100 dividido por 30, que é igual a 3,3 reticências, né, que é uma divisão periódica, horas. Se eu aumentar a velocidade para 40, fica 40, 100 dividido por 40, que é igual a 2,5 horas. E se eu colocar a velocidade média para 50, vai ficar 100 dividido por 50, que é igual a 2 horas. Então, observe, ó, eu aumentei a quantidade de horas e quando eu fiz isso, diminuiu o tempo, né? Ó.
10, 20, 30, 40, 50, aumentei. Por outro lado, diminuiu o tempo, ó, 10 horas, 5 horas, 3,3 horas, 2,5 horas, 2 horas. Então, quando duas grandezas têm esse comportamento, que quando uma aumenta, a outra diminui, são chamadas grandezas inversamente proporcionais. E se você pegar o contrário, né? Se você diminuir a velocidade, ó, do 50 por 40, por 30, por 20, por 10. Se você diminuiu a velocidade, aqui vai aumentar o tempo, ó. 2, 2,5, 3,3, 5 e 10. Então, não importa se uma aumenta, a outra tem que diminuir. E se uma diminui, a outra tem que aumentar. Grandezas assim são chamadas grandezas inversamente proporcionais. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje e até a próxima.